A receita de hoje é PTS, proteína texturizada de soja. É uma imitação da carne moída. Aqui eu tenho o PTS saindo do pacotinho. Ele é assim, bem seco, granulado. Precisa, para ser usado, deixar de molho ao menos 10 minutos. É o que diz na embalagem. Eu costumo deixar bastante de molho para ele absorver a água ou o caldo e se expandir. Ele está bem seco. E se eu cozinho ele assim, vai ser um gosto intragável. Ele não vai ter a consistência de carne moída que eu quero. É um produto bastante usado por vegetarianos, pessoas que não comem carne, também para variar o cardápio. O sabor fica neutro. Se você não temperar, ela não tem gosto de nada. O que vai dar o gosto de carne mesmo são os temperos. Precisa ser bem temperada para ela ficar gostosa. O PTS é uma proteína modificada da soja. Tem gente que não gosta por ser soja e soja tem bastante agroquímico. Soja também tem problema com transgênico, mas procura sempre colocar procura sempre um produto, um PTS que seja mais natural, que tenha no rótulo, no pacote, alguma indicação que seja mais natural, que não seja transgênico, pelo menos. Então, eu vou deixar de molho no mínimo 10 minutos. Eu vou deixar bem mais. Costumo preparar à noite com água ou caldo, para de manhã eu refogar. Esse PTS pode ser colocado com água fria, com água quente. No pacote indica fazer com água quente ou caldo quente, que daí agiliza, o tempo de hidratação diminui. Porém, se você vai usar para mais tempo do que 10 minutos, também pode deixar em água fria. Se quer fazer com caldo que cozinhou algum legume, alguma verdura, fazer com aquele caldo também. Ele entra no PTS seco ao gosto do caldo. Se você quer usar caldo de tablete ou sachê ou o que for também para já deixar de molho temperado, também fica bom, porque ele penetra o gosto no PTS, não ficando apenas para depois colocar com os temperos antes de refogar. O único detalhe é que ele é branquinho. A carne não vai ficar com aquela aparência de carne moída douradinha. Então você precisa caprichar nos temperos ali, colocar cúrcuma, colocar açafrão, colocar cores que assemelhem ao ponto de carne moída mesmo. O gosto é igual. A textura é igual. O preço é diferente. A carne está bem mais cara, quase 3 vezes mais o quilo do que o PTS. Então, muitas pessoas que fazem marmita, às vezes aproveitam PTS ao invés de carne moída mesmo, pelo valor. Nos restaurantes também. Pode ser que haja também uma mistura. Coloquem metade carne, metade PTS para render. Mas você não nota a diferença no sabor. É idêntico. Certo? Eu vou deixar de molho, então, numa vasilha, cobrindo com água. Um pouco mais do que a altura. Então, eu coloco 2 dedos de água acima do volume de PTS, para que ele absorva, para que ele encharque, para que ele fique macio como a textura de uma carne mesmo. Escorre o PTS, ele inchou bastante, ficou bem graúdo e macio. Antes era bem durinho, agora ele está macio. Preciso escorrer bem o líquido. Se você usou um caldo para fazer essa imersão, deixa o caldo reservado para usar em outra
preparativo. Eu aqui usei água mesmo, deixei 6 horas ele imerso. Agora vamos para a etapa seguinte, que é cozinhar o PTS. Numa panelinha, no fogo, coloco meia colher de manteiga, meia colher de óleo. Refogar uma cebola pequena. Aqui são os temperos que você gosta. Se tiver alho picado, tudo para dar o sabor para essa carne. É uma carne vegetal, então ela precisa ter um sabor. Acrescento o PTS escorrido. O rendimento dele é muito bom. Sal a gosto. O sal depende também do caldo. Se você usou caldo temperado, diminui um pouco o sal aqui, porque senão fica salgado demais. Se você usou água, é diferente. E aqui o processo é igualzinho ao fazer uma carne moída animal. Ele se assemelha bastante à carne moída de frango, que ela é mais clara. E agora começam as colorações. Eu vou usar açafrão, um pouquinho de páprica defumada, uma folha de louro, depois eu retiro a folha, e um raminho de folha de hortelã. Ela também dá um sabor diferente. Eu uso na carne, então também dá para usar aqui no PTS. Sempre mexendo por não grudar e acabar queimando ao invés de dourar. Meia cenoura ralada. Aqui eu coloco cenoura. Não gosta de cenoura ou não queira colocar, não põe. Pode ser ervilha também, pode ser milho. Isso é para dar um volume a mais na carne. Eu uso na carne moída, uso aqui também. Todos os temperos que podem ser usados na carne moída podem ser usados aqui. Percebe que ela está já grudando no fundo? Quando isso acontece, vou começar a pingar água.
cebolinha verde picada, orégano, quem gosta de coentro também ficaria bom. E assim eu vou apurando e cozinhando a cenoura e o PTS. É um cozimento bem rápido. Nota, está colando no fundo de novo, pingo mais água. Pingar água ajuda ao cozimento e ajuda a soltar essa crosta que vai formando, dando mais sabor na carne. Aqui eu vou colocar uma colher de ketchup. Retiro o louro, porque ele já fez o efeito. E a hortelã, se eu encontrar. Está colando novamente, um pouquinho mais de água. Está quase finalizado, provo o sal. Muito bom. Desligo o fogo. E acrescento por cima salsa picadinha. Nesse momento é sempre bom tampar para terminar o cozimento com o vapor do próprio alimento. E aqui nós temos carne moída de PTS, carne moída vegetal. Eu coloquei cenoura e todos os outros temperos porque é do meu gosto, mas os temperos são opcionais. Foi só uma amostra de como fazer, certo? Detalhe é o seguinte: quando eu disse que muitas marmiteiras, quem faz marmita usa PTS para substituir a carne, também coloco uma responsabilidade para quem faz essas marmitas e usa o PTS. É bom dizer para o cliente que está consumindo um produto de soja e dizer na descrição da sua marmita os ingredientes que tem ali, porque um fato que acontece muito frequente e está aumentando cada vez mais é o número de pessoas com alergia alimentar. Seja ao leite, seja ao glúten, seja a soja, seja amendoim, seja castanhas. E as pessoas sofrem às vezes de um mal, não sabem a origem e é muitas vezes alimentar. Então, quem já sabe que tem intolerância ou sensibilidade ou é alérgico à soja, vai consumir uma marmita com PTS sem saber, acaba tendo um problema grave de saúde. Então, é de responsabilidade de quem faz o alimento indicar o que contém ali, naquela marmita. É responsabilidade social. Então, vamos provar o nosso PTS, porque afinal de contas eu já estou com água na boca. Muito bom.
uma delícia. Os temperos dão o sabor porque o PTS em si não tem. Uma delícia mesmo. Bom apetite. O uso desse PTS é igual ao uso da carne. Nossa receita para hoje é essa. Bom apetite!